Boa tarde, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Hoje você vai ver empoderamento feminino. O CPE aponta que cresce o número de mulheres na cadeia da soja. CEP Rural. Secretaria de Agricultura de São Paulo se compromete a entregar endereços completos aos produtores. As informações para o futuro agora, no Planeta Campo. Nós, aqui da equipe de reportagem do Planeta Campo, eu, o Renato e a Michelle, estamos viajando para produzir as matérias. A gente sente muita dificuldade em algumas regiões rurais não terem CEP. A sua propriedade rural tem? Muita gente não consegue nem receber correspondências. Inclusive, quando recebe visitas, tem que mandar a localização em tempo real pelo WhatsApp para evitar qualquer tipo de erro. Em São Paulo, a Secretaria de Agricultura se comprometeu a fornecer endereço para todas as propriedades rurais. Vamos ver como está funcionando esse processo? O GPS não funciona aqui, nem adianta. Essa frase dita por muitos produtores rurais na hora de encontrar o endereço de uma fazenda deve ficar no passado. É que agora o chamado CEP Rural vai facilitar esse processo. Estamos em Itu, interior de São Paulo. A cidade foi escolhida para ser piloto do programa Rotas Rurais, criado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. É que a zona rural ela sempre ficou de lado nessa questão de correspondência. Nós acabávamos cedendo nosso espaço e endereço, tanto físico quanto eletrônico, para que os produtores pudessem receber contas de água, energia, que hoje, devido à pandemia, tudo se tornou muito digital, né? Então, essa entrada do Plus Code, ela vai facilitar o acesso à tecnologia do produtor rural. A principal fonte de receita dessa propriedade que fica em Itu é o turismo rural. Então você já pode imaginar a importância que o endereço digital tem aqui para que nenhum turista erre o endereço e acabe indo parar em outro lugar. Nós começamos a trabalhar com o turismo no início da década de 80. E hoje a gente recebe aqui por final de semana de 3 a 5 mil famílias. A Fazenda do Chocolate é uma das propriedades históricas mais frequentadas no interior de São Paulo. A sensação de tranquilidade do local e a paisagem explicam o porquê. O proprietário Luiz conta que o CEP Rural trouxe facilidade nas operações da fazenda. O que o CEP Rural trouxe de benefício para a sua propriedade? Bom, o CEP Rural com isso, você tem uma localização perfeita para clientes, polícia, ambulâncias e tudo mais, o que ajuda bastante a sua localização. Nós ainda estamos num lugar aqui de fácil acesso, mas muitos sítios e fazendas aí com estradas rurais aí de difícil localização, com isso facilitou bastante. A entrega, a escoação do produto, mesmo muitos clientes que querem comprar diretamente na propriedade, não chegavam porque existem muitas bifurcações, né? Então era bastante complicado e isso todo mundo está muito contente que facilitou bastante esse acesso. Os produtores mais antenados, como a gente diria, né, eles já têm dado alguns feedbacks positivos sim. Mas a nossa intenção e parceria com a Prefeitura agora é catalogar todas as propriedades, porque são mais de 1.200 endereços rurais ainda não tão identificados. E também essa questão do Plus Code, ela vai ajudar na questão da segurança no campo, porque vai facilitar com que o monitoramento evolua no campo, trazendo segurança ao produtor rural. A previsão é de que até o fim de 2022, 350 mil propriedades sejam mapeadas pelo projeto. Os produtores precisam fazer um cadastro para que técnicos da Secretaria de Agricultura validem as informações e o endereço apareça no GPS. Preencher essa lacuna de geolocalização no ambiente rural é importante para que os produtores não percam oportunidades futuras. Isso também falando de sustentabilidade, como é o caso dos créditos de carbono. Tendo o CEP Rural, facilita também a rastreabilidade dos alimentos.
Você tem curiosidade em saber onde ou como são produzidos a comida que você ingere? Difícil imaginar o que a macadâmia, uma noz de origem australiana, tem em comum com o café, grão de origem africana. No mapa, são pelo menos 10.760 quilômetros de distância da origem de uma espécie da outra. Na propriedade do Edwin, elas estão unidas pelo consórcio de culturas, uma prática de manejo sustentável que o produtor rural usa há pelo menos 16 anos. Nós começamos a fazer o consórcio de café com macadâmia em 2005, buscando uma alternativa de sustentabilidade para a propriedade, né, onde duas culturas se completam, seja do ponto de vista agrícola ou do ponto de vista operacional, produtivo. A produtividade da lavoura é de 3.000 quilos de noz por hectares. Isso graças a vários fatores como biodiversidade, técnica de manejo e bioinsumos. Consórcio de culturas é quando duas plantas, duas atividades agrícolas distintas se complementam, né? E é importante no consórcio que as duas utilizem o mesmo sistema produtivo, os mesmos adubos, os mesmos insumos e os mesmos implementos, buscando uma redução de custo. Mais de uma planta você tem diversidade ou biodiversidade. Então, embaixo do solo existe uma vida, muita vida. E quanto mais plantas tiver, mais diversidade de plantas e raízes tiverem diferentes, mais vida você vai ter e, consequentemente, as plantas agradecem. O consórcio de cultura é um manejo sustentável porque proporciona um melhor aproveitamento do solo a longo prazo. Para estabelecer qual espécie pode dividir espaço com outra, é preciso a ajuda de um especialista. Essa determinação é importante para o solo e para os negócios. Olha, a escolha ela foi resultado de um trabalho científico, de uma pesquisa feita por um pesquisador da APTA, né, do IAC, que é o Marcos Perdonar, que desenvolveu e publicou essa técnica. Nós simplesmente tomamos conhecimento dessa pesquisa, muito importante, e a partir dela a gente foi seguindo os passos, né, que nos foram recomendados. É um manejo muito sustentável, não só do ponto de vista do café e da macadâmia, mas também das outras atividades biológicas que a gente utiliza para fazer com que as duas produzam em casamento, em consórcio. Aqui na propriedade, depois de colhida, a macadâmia em casca é armazenada e fica pronta para ser vendida. O produtor rural sabe que o manejo sustentável, além de fazer bem para o bolso, faz bem para a mesa dos brasileiros. A gente se sente muito agraciado, sim, né? É uma satisfação a gente poder produzir dessa maneira, porque a gente observa que o fruto, né, tem muito mais sabor. Tem muito mais nutrientes, não por menos que a gente ganhou prêmios, né? E não por menos que os nossos produtos têm uma qualidade superior. Porque a qualidade é resultado da forma como a gente produz. Por exemplo, no caso do café, quando a gente ganhou prêmio, é porque ele foi produzido na sombra da macadâmia. E a sombra proporcionou uma concentração maior de açúcar. E esse açúcar deu um sabor muito mais doce para o café, né? Então eu acho que esse tipo de consórcio ou de manejo, ele traz uma série de benefícios. A seguir, você vai ver exemplos de tratamentos de resíduos líquidos e solos. É daqui a pouquinho, não sai daí! Neste ano, uma pesquisa da Exalc, em parceria com o CPEA, afirmou que está crescendo o número de mulheres, principalmente na cadeia da soja. Em 2012, representavam só 6%. Já em 2019, já eram quase 10%. Por isso, a repórter Michele Jardim conheceu um exemplo no interior de São Paulo. Vamos conferir?
estudado a participação das mulheres na produção de soja, para entender como é que elas lidam com esse universo que é muito masculino e também para entender como é que elas enfrentam os desafios de uma produção, como qualquer outro produtor. A gente veio até o interior de São Paulo, até Itapetininga, para conversar com a Maria de Lourdes. Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Tudo bom. Sejam muito bem-vindos ao sítio Nossa Senhora de Lourdes. A gente te agradece e eu já vou começar perguntando, qual que é a tua história, Maria de Lourdes? A minha história, eu fui bancária há 30 anos, saí desse ramo de banca, que eu estava estressada, não dava mais, e vim plantar soja. Queria ser uma das melhores, não a grande, mas eu queria ser a melhor. Então eu fui buscar produtividade, fui buscar olhar o que a terra poderia me dar. Através disso fui fazendo análise e busquei desafios, grandes desafios. São dois grandes desafios. Buscar a qualidade da terra, melhorar a terra e o homem, né? O ser humano. O ser humano é muito difícil de lidar com o ser humano. Você começou a plantar soja em 2014, são aí 7 anos. Sim. Dor de cabeça, prejuízo em algum momento? Tive sim. Essa área aqui é uma área que me trouxe prejuízo. Quando eu plantei, quando eu vi, assim, quando ela foi nascendo, achei que estava tudo perfeito, tudo bonitinho. Eu fiz tudo que me mandaram, tudo bonitinho, mas chegou ali naquela área, a soja não ia, e faz análise, não dá, e faz análise. Vamos ver nematóide. Você comentou do desafio que você teve, dessa dificuldade, né, em lidar com o nematóide. Mostra a área pra gente, qual foi essa área que atinge? Vamos lá, sim, é aqui. Aqui nessa área, nós chegamos aqui nessa área, aqui é essa área que tinha nematóide. Nós trabalhamos muito, com muito carinho, amor, e em cima de várias análises, trabalhando com tecnologia, descobrimos como minimizar esse desafio, esse risco. Com isso, o que nós fizemos? Conseguimos, aqui foi perda total. E com isso eu consegui, hoje eu tenho um ganho excelente. Nós começamos com 130 sacos, no segundo ano para 180, agora eu consigo tirar daqui 220 sacos. Hoje a área é uma área rentável, uma área produtiva. É uma área excelente, mas através de muito trabalho. Qual que é a expectativa para a próxima safra? Eu tenho que continuar ou melhorar. O que eu tenho que fazer? Fazer de novo a análise da terra. Isso aqui já trabalhamos com a terra. Está o plantio aqui. A próxima, essa produtividade, ela tem que superar. Eu coloquei mais adubo, melhor. Eu coloquei tudo que é realmente de melhor. Então eu tenho que tirar uma qualidade. Se o tempo, a única coisa que eu não posso prever é os intempéries de natureza. Eu preciso de chuva e preciso de sol. Se tudo correr bem, eu vou querer tirar no mínimo 220 sacos, no mínimo, para mais. Produtividade, você usa de tecnologia, você usa de ações de manejo sustentável, a gente pode ver aqui o próprio plantio direto. É um plantio direto. Você aqui tem a palhada, né? Rotaciono. Aqui tem a palhada de milho. Nós tiramos o milho, para você ver que aqui é o milho, né? Tiramos o milho e colocamos em cima da plantação, tiramos o milho. Na sequência já colocamos a soja, para você ver que já está nascendo a soja. Sai a soja, ou vai entrar o trigo ou entra o próprio milho. Maria de Lourdes, para finalizar nosso bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta agora não mais técnica, mas como mulher. Em algum momento você sentiu preconceito, alguma discriminação por estar entrando no universo, né, como a gente comentou, masculino? Sim, muito. Porque não é só plantio, eu tenho que lidar com funcionário, eu tenho que lidar com mecânica, porque o trator quebra, eu tenho que lidar com pneu, eu tenho que buscar, furou o pneu, tenho que ir num borracheiro.
de coisas mais simples que você possa imaginar, aonde você vai encontrar o preconceito. O cara chegar para mim e já falar para mim, ela devia estar atrás do tanque, não sabendo mexer com lavoura. E aonde hoje eu consigo tirar produtividade maior do que um homem. Porque a mulher, ela é detalhista, ela é engajada, ela é guerreira. Diante de tudo que você relatou para a gente, das dificuldades, das vitórias, do sucesso que você conquistou, superando assim todos esses desafios, qual o recado você deixaria para outras produtoras e até para outros produtores que, assim como você, cultivam a soja ou até outras culturas? Tenham coragem, em frente, porque trabalho, vai ter muito trabalho, muito, não é pouco não. É arregaçar as mangas, pôr a mão na terra, olhar com carinho e enfrentar. O tratamento de efluentes é importante porque as granjas concentram os resíduos em pequenos espaços de produção. Se fossem dispensados de qualquer forma no meio ambiente, seriam bastante agressivos. Mas tudo é reutilizado como fertilizante ou até mesmo transformado em um biodigestor ou energia elétrica. Ou então são tratados antes de serem dispensados na natureza. É o caso do resíduo líquido e você vai saber como funciona agora. Hoje o Planeta Campo faz uma parada em Amparo, interior de São Paulo. Estamos em um dos maiores frigoríficos de aves do Brasil para entender quais são os métodos que criam o pensamento sustentável por aqui. O Thiago explica que tudo começa na preocupação com a água. Então, no abate de frango, como nos demais processos de abate de animais, né, o uso da água é uma matéria-prima, né, é um insumo indispensável no processo. Então, nós temos aqui um processo de tratamento de água, onde nós realizamos a potabilização dessa água. E toda a água que a gente trata, ela acaba adentrando no processo produtivo, ou seja, ela entra em contato com o produto, certo? Então, ele vai entrar em contato com o produto, ele é utilizado para as higienizações, para a limpeza de bandeja, né? Tudo que é relacionado com a produção. Os efluentes são os resíduos gerados durante o processo produtivo e podem ser sólidos ou líquidos. Depois que a água entra nesse sistema, ela deixa de ser potável. Ela acaba incrementando cargas, né, que nós chamamos cargas orgânicas, tá? E essa carga orgânica, então, ela fica junto com a água e ela é denominada efluente. A partir daí, esse efluente ele deve ser tratado, tá? Então, nós temos uma estação de tratamento de efluentes, uma ETE, que nós denominamos, tá? Onde elas passam por processos, por etapas de tratamento, né? Visando atingir um parâmetro factível com a legislação, né? Com os órgãos ambientais, para posteriormente voltar à natureza, ou seja, ao rio. A água presente na produção vem do rio Camanducaia. Importante dizer que o frigorífico tem uma autorização legal para isso. Mas e na hora em que a água volta para a natureza? Como será que é feito esse controle? Então, hoje aqui na unidade, a gente tem 3 operadores no sistema de tratamento de efluentes, né? E cada um em um turno. A gente tem 3 turnos, né? 2 turnos de produção e 1 de higienização. Então, para cada turno, a gente tem um operador, tá? Para garantir que essa água seja devolvida para o rio, né? Nos padrões de qualidade que os órgãos ambientais exigem, né? A gente faz um sistema de controles aqui dentro da unidade, né? Então, para garantir essa qualidade, né, de lançamento de efluentes no rio, a gente trabalha com controles operacionais aqui dentro da empresa, tá? Então, nas lagoas, a gente faz controle de pH, oxigênio, nós trabalhamos com controle de sólidos também, né? Então, toda essa sistemática que a gente utiliza aqui dentro do processo para garantir a qualidade do efluente final devolvido no rio. É a sustentabilidade presente nesse processo, já que aqui nada é perdido.
Para você entender melhor como funciona, ao meu lado existe um equipamento que se chama Jar Test. Aqui a gente tem uma amostra de como funciona a separação dos efluentes sólidos desse processo. Mais tarde, esse lodo que você vê concentrado aqui embaixo, ele também não é descartado. Ele vai para compostagem e vira fertilizante orgânico. A gente tem um processo também desses sólidos que é gerado no sistema, né, passa por um tratamento de cozimento, né, de centrifugação e secagem desse lodo, tá? Então aí todo lodo que é gerado hoje na empresa, ele é encaminhado também de maneira correta para compostagem. E não é só da porteira para dentro que esse segmento se preocupa, viu? Nos frigoríficos também se tratam todos os resíduos sólidos. Chamados resíduos sólidos são restos de alimentos e também materiais recicláveis como vidros, latas, papéis e plásticos. Tem ainda aqueles que despertam mais atenção porque contêm elementos químicos que podem ser acumulados no solo e na água. São as pilhas, baterias, lâmpadas de mercúrio, pastilhas e lonas de freios automotivos, embalagens de defensivos, fertilizantes sintéticos, além de produtos veterinários e dejetos de animais. No meio rural, a preocupação com o descarte das embalagens levou o governo a criar uma lei envolvendo não só quem usa, mas também quem fabrica. Todos devem entregar os materiais a uma coleta seletiva contratada. Outra destinação dos dejetos dos animais é a geração de biofertilizantes e também de energia elétrica por meio de biodigestores. Segundo o Centro Internacional de Energias Renováveis, este setor é responsável pela produção de 14% do biogás nacional. As empresas farmacêuticas, empresas de alimentos e bebidas e serviços de esgoto respondem por 51%, 25% e 6%, respectivamente. A pecuária de leite, com outras atividades, fica com 3%. O Planeta Campo vai ficando por aqui, mas eu espero você amanhã para a gente falar sobre sustentabilidade. Tchau!